que esse regramento, essas possibilidades, podem ser aplicadas no desenvolvimento de uma aplicação, né? Então, não é um modelo, não é um regramento, um manual de como desenvolver uma aplicação REST. Não. Mas, uma vez que a aplicação seja desenvolvida baseada nas boas práticas RESTful, ela já é de se esperar que ela renda muito mais do que uma aplicação comum, certo? Então, baseado nisso, a gente não pode falar de RESTful sem citar o modelo de maturidade de Leonard Richardson, tá? De acordo com Roy Felding, que foi um dos idealizadores do modelo arquitetural REST, ele escreveu uma tese de mestrado baseado, né, nas ideias, nos conceitos que moldaram o que é REST. Tá? Para que uma API seja considerada RESTful, essa deve obrigatoriamente seguir um conjunto de regras pré-estabelecidas por ele mesmo. Ele criou esse conjunto de regras, esse conjunto de boas práticas, né, essas recomendações. Tendo em vista a complexidade desse modelo, e realmente é uma dor de cabeça você encaixar o modelo na funcionalidade propriamente dita, você acaba escutando esse tipo de coisa. Ó. Não é possível. Ou esse modelo é inalcançável. Não, uma outra coisa que eu já escutei bastante é: não tem condição de fazer uma coisa dessa. Agora não dá. Não dá para fazer agora, não dá para fazer sempre, né? Nunca dá. Né? Baseado nessas dores, foi que o Leonard Richardson propôs um novo modelo de maturidade, dividido em 4 níveis, visando alcançar o nível máximo REST, ou até melhor, a glória do REST. Este é o modelo de maturidade do Richardson, e esse é o tal modelo. Cada degrau desse corresponde a um nível de desenvolvimento de aplicação, tá? Com o qual nós estamos intimamente ou não familiarizados. Geralmente, as nossas aplicações estão aqui. Swamp of Fox é uma expressão em inglês que, de acordo com um colega da Microsoft, significa no reino da gambiarra. Então, reino da gambiarra. Soa coisa de brasileiro. Tudo feito no jeitinho. Tá? E quando a gente começa a desenvolver aplicações REST, geralmente a gente parte pro jeitinho. Não faz assim que é mais rápido. Tá, só que na hora de encaixar essa aplicação no modelo de maturidade de Leonard Richardson, nós descobrimos que o jeitinho sai bem caro. Tá? Vamos em frente, ó. Os termos utilizados nessa apresentação: recurso é tudo aquilo que uma API pode gerenciar, manipular dados, realizando operações como cadastrar, ler, alterar, remover. O CRUD. Então, o que seria recurso para nós? Recurso é algo que será consumido. É algo que pode ser inserido, alterado, excluído, procurado, listado, obtido. Então, nesse conceito, os substantivos se encaixam muito bem nesse caso. E é uma boa prática você usar substantivos para identificar recursos. Então, documentos, funcionários, empresas, cito outros exemplos, clientes, veículos, contas a pagar, contas a receber, recursos humanos, financeiro, contabilidade, tudo isso são recursos. Certo? São recursos. Porque cada um deles eu posso aplicar os conceitos de inserir, alterar, excluir e ler. E lembrando que esses 4 são o CRUD. Né? Muito bem. Cliente é a parte responsável por realizar as requisições ao servidor utilizando a API. Então, quem é o cliente? É o que consome a API. Tá? A página que vai listar os dados obtidos da API é um outro serviço que vai fazer uso daqueles dados no processamento de alguma requisição e assim por diante. Servidor, a parte que recebe as requisições e processa, dando resposta de sucesso ou falha. No caso, a REST API como um todo, o back-end da aplicação. Tá? Vamos em frente.
Aqui a gente começa a discutir o nível 0, o POX, ou POG, a gambiarra, tá? Considerado o nível mais distante de uma API RESTful, aqui não se usa padrão para praticamente nada. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Quando ele fala que não usa nada, eu gosto de citar essa imagem. Dá uma observada nisso aqui, ó. Dá uma olhada nesses endereços para um recurso chamado customer. Customer seria cliente em inglês for everybody, né? Então, customer, olha o nome dessa, olha as rotas, as URIs. Daqui a pouco a gente vai discutir esse lance de URI. Não é URL, tem uma diferença. Olha que coisa feia. E fica com isso aqui em mente, dá uma olhada quando a gente começa a caminhar nos degraus, quando a gente sobe de degrau no modelo de maturidade do Richardson. A gente começa a discutir agora o nível 1. Bom, no nível 0, na bagunça, a gente já está. Então, vamos começar a aplicar o nível 1 agora, resources, né? Ou recursos. Bom, recursos a gente já descobriu, são substantivos que identificam os assuntos que nós vamos tratar. Certo? Clientes, fornecedores, produtos, etc. Muito bem. Dá uma olhada nesta organização e compara com esta. Olha esta e compara com esta. Existe toda uma elegância aqui, né? Olha só que coisa bonita, bem específica, né? Muito bem. Isso é a aplicação do primeiro degrau do modelo de maturidade de Richardson, que é o quê? É a identificação adequada dos recursos. Toda aplicação gerencia algumas informações. Uma aplicação de e-commerce, por exemplo, gerencia seus produtos, clientes, vendas, etc. Os recursos. Essas coisas que uma aplicação gerencia são chamadas de recursos no modelo REST. Já sabemos. Um recurso nada mais é do que uma abstração sobre determinado tipo de informação que uma aplicação gerencia, sendo que um dos princípios do REST diz que todo recurso deve possuir apenas uma identificação única. Quando eu falo clientes, é clientes. Não existe duas formas de me referir ao meu cliente, é uma só. Tá? Essa identificação serve para que a aplicação consiga diferenciar qual dos recursos deve ser manipulado em uma determinada solicitação. Imagina a situação, ó, você desenvolveu um web service REST que gerencia 6 tipos de recursos. Então, cliente, fornecedor, veículo, contas a pagar, contas a receber e recursos humanos. São recursos. Ao chegar uma requisição para o web service, como ele saberá qual dos recursos deve ser manipulado? Não sei. Como que a gente sabe? Se você não utilizar as boas práticas de identificação de recurso, como é que o servidor vai saber como reagir? Resposta: não vai. Não sabe. É justamente por isso que os recursos devem possuir uma identificação única, que deve ser informada nas requisições. A identificação do recurso deve ser feita utilizando o conceito de URI. Lembra que eu falei agora há pouco? O URI é Uniform Resource Identifier, diferente de URL. O URL é Universal Resource Locator. Olha a diferença. Tem uma diferença grande aí, tá? Uma grande mesmo. Que é um dos padrões utilizados pela web. As URIs são as interfaces de utilização dos seus serviços e funcionam como um contrato que será utilizado pelos clientes para acessá-los. Quer dizer, a partir do momento que você publica as URIs num formato adequado, bem identificadas, né, os seus recursos estão bem identificados, os clientes fazem uso dessas URIs para acessar o teu serviço de uma forma adequada, de uma forma bem identificada. Eles sabem como obter os dados a partir dali. Beleza? Olha só que elegância. Isso são URIs válidas, ó. Cada uma delas é especificada de um jeito diferente. Mas olha a elegância. Tem a URL base barra o recurso que você quer consumir. Olha só, clientes barra 57.
Vendas. Olha a elegância da formatação do endereço. Tá claro, tá objetivo. De você ler, você já consegue entender. Perfeito. Os verbos HTTP. Nós sabemos quais são os verbos. Na última aula nós discutimos. Esse é o segundo degrau, o degrau nível 2 do modelo de maturidade de Richardson. O degrau nível 2 fala a respeito dos verbos HTTP, os famosos get, post, put, delete. Muito bem. E aqui, mais uma vez, na aula passada a gente especificou, mas aqui eu coloco uma tabelinha dizendo o que cada um deles faz. Nós já sabemos, por causa da aula passada, o que cada um faz, mas é bom lembrar de vez em quando, tá? Aqui a gente começa a trabalhar com algumas recomendações, ó, daqui por diante, né? Lembrando que hash são recomendações, formas de você encaixar sua aplicação nas boas práticas. Os princípios do hash envolvem resources que cada um deve possuir uma URI única. Esses resources são manipulados usando solicitações HTTP. E cada método, get, post, put, delete, aqui ele põe o pet também, tem um significado específico. Vamos em frente. Rotas. Algumas recomendações quando se trata de rota. Professor, o que seria a rota? A rota é o caminho da URI para acessar o teu recurso. A rota tem que ser escrita de uma forma legível e compreensível, de uma forma elegante, fácil de ser entendida. Não restam dúvidas ao bater o olho em uma rota bem assinada, tá? Olha só, reduza a necessidade de documentações extensas. Utilize paths legíveis ao olho humano. Lembra que eu falei? Elegância. De bater o olho você já sabe do que trata aquele caminho, tá? Existem diversos tipos de padrões para as rotas e os mais utilizados são exemplificados a seguir. Geralmente os 3 primeiros, tá? Plural, tá aqui a rota, produtos. Singular, onde você só usa o produto. E o camel case, você usa uma palavra composta para se referenciar a determinado recurso. Os outros 2 trata de formas não muito triviais, não muito utilizadas, inclusive, tá? Isso aqui não é comum, separar uma palavra composta por underline ou colocar um traço no meio. Inclusive, tem alguns que consideram isso aqui uma prática ruim, tá? Então, os 3 primeiros são indicados. Outra coisa, o ideal é que seja definido um padrão único para ser aplicado em todas as APIs de sua empresa. Minha preferência pessoal, é utilizar o padrão no plural. Portanto, todos os exemplos desse post estarão seguindo esse padrão. Então, eu trabalho, geralmente, em colocar o plural aqui. Em alguns lugares, eu sou forçado a trabalhar com o padrão da empresa. No caso da Unimed, ela tem um padrão específico para a nomenclatura. Eu tenho que trabalhar com ele. Mas se você puder moldar a sua API para trabalhar com um padrão específico, você pode utilizar esse padrão aqui. Tá? Olha que elegância. Dá para saber exatamente o que cada um vai fazer baseado no caminho que foi adotado. Ó. Você tendo o tipo de requisição e o caminho, você pode falar isso aqui sem ler. Ah, eu já sei do que se trata. Facilmente você descobre. Outra coisa. Como não fazer? Tá? Procurar evitar palavras, verbos no infinitivo, outros tipos de coisa que identifiquem aqui, por exemplo. Olha que coisa feia, está misturando inglês com português. Ó. API pode consultar. Para que isso? Não faz sentido. Você está usando uma redundância. O get não é consultar? Para que você está colocando essa palavra aqui, então? Não use. O cadastrar é a mesma coisa. O alterar é a mesma coisa. Não ponha. O que você faz? Monte uma coisa elegante que o verbo discrimina o que vai ser feito. É muito mais bonito, é muito mais elegante, legível ao olho humano, do que fazer isso aqui. É óbvio que, de acordo com a padronização adotada pela empresa, você tem que trabalhar daquele jeito. Tá? No caso, por exemplo, na Unimed, eles têm os padrões, como eu disse, eles têm um padrão específico que eu devo seguir. Não é um padrão de boa prática, mas eu tenho que seguir. Tá? Evite paths enormes. Tá? Limite no máximo 2 níveis de paths alinhados ao principal. O que ele está falando? Dá uma olhada aqui. Ó. Aqui eu estou trabalhando com marcas. Tá? Então, eu tenho um get para brands, um post para brands. Eu tenho também um get para os modelos daquela marca, número 4.
um outro get para o modelo printa da marca 4. Aí eu estou fazendo a criação de uma versão do modelo printa para a marca 4. Tá vendo como é fácil de ler? É fácil de entender, você não precisa nem olhar aqui do lado. Aqui você está fazendo uma atualização da versão 1 da marca 30, do modelo 30 da marca 4. Tá vendo como é fácil de ler? É muito simples. Padronização de respostas. As respostas HTTP. Então, tem que existir um padrão específico para você responder. E esse padrão, ele gira em torno dessas 4 faixas de endereço aqui, ó. A faixa 200, que são os status de sucesso. A faixa 300, que são as categorias de redirecionamento. A faixa 400, que são erros do lado do cliente. E a faixa 500, que são erros do lado do servidor. Vamos rapidamente falar sobre elas. A 200 é a mais fácil. Né? Tudo deu certo. HTTP 200 equivale a OK. Então, a sua requisição foi perfeita. Deu tudo certinho. Tá ótimo. 300 é redirecionamento. O que é redirecionamento, professor? É quando a página ela recebe a solicitação, mas não é ela que vai responder. Existe um código por trás que vai executar o processamento para dar a resposta. Isso é muito comum em aplicações ASP.NET Web Forms, ASP.NET MVC, em JSP, em Python, PER, PHP. Geralmente eles trabalham dessa forma. Tá? O código 400 é algo que deu errado do lado do cliente. Mas como assim? Pode ter, por exemplo, uma bad request, você está solicitando informações usando os dados errados. Ou não está bem formada a tua pergunta. Os seus dados, os padrões, os parâmetros que estão sendo passados, não obedece o que foi especificado no servidor. Você está fazendo uma requisição ruim. Tá? Ou você não está autorizado a consumir aquele serviço. Permissão, acesso negado. Ou você está proibido de consumir aquele serviço. Você não pode consumi-lo de jeito nenhum. Tá? Ou o mais comum, né? O serviço não foi encontrado. Você está tentando consumir algo que não existe. Tá? E o 500, o erro do servidor? É quando dá o erro do lado do servidor. Geralmente isso acontece quando ocorrem exceções. Exceções são códigos que dão erro de forma imprevista. Foi algo que você não considerou que pudesse acontecer. Certo? Algo que você considerou que não pudesse acontecer. Professor, dá um exemplo para mim. Por exemplo, o banco de dados saiu do ar. Você não tem mais acesso ao banco. Você não tem controle sobre a execução do banco. Você não tem controle sobre o que está rolando do lado do banco. Você não sabe dizer exatamente o que está acontecendo. Certo? Então, o que você pode responder para o usuário? Você escolhe. Ou você dá uma resposta. Infelizmente, aconteceu um processamento errado do lado do servidor. Entre em contato com o suporte informando o código tal. Tudo bem, isso é uma mensagem. Ou então você dá a tela amarela da morte para ele lá mesmo e fala, ó, deu um pau aqui, o erro é esse aqui. Aí a escolha é do freguês. Você que escolhe. Geralmente, a resposta é uma resposta mais agradável para o usuário, tá? Só um comentário. Esse código 513 aqui é o pior que pode acontecer. Porque esse código quer dizer que seu serviço está indisponível. Serviço disponível no servidor significa que ele está fora do ar. E serviço fora no ar geralmente tem a ver com o cenário de ataque. No caso, DDoS. Tá? Versionamento. O versionamento da API. E aqui é interessante. Como que funciona o esquema de versionamento? Vamos dar uma olhada na prática aqui, como que funciona o esquema de versionamento do Facebook. Olha só. Para essa URI que está sendo formada aqui, ó, no caso, o Facebook oferece para Graph, ele oferece a versão 1.0 do recurso ME. Então quer dizer que eu identifico a versão do meu serviço para o meu usuário? Sim. Vamos colocar isso em termos que a gente possa entender. Vamos imaginar que a gente desenvolve uma aplicação
que faz pagamento de um serviço de pagamento de boletos, tá? Para sua empresa. Na versão 1.0, ele aceita boletos do Banco do Brasil apenas. Muito bem. Na versão 2.0, ele aceita do Banco do Brasil e do Bradesco. Aumentou. E repara, é sempre cumulativo. Na versão 3.0, ele vai aceitar do Banco do Brasil, do Bradesco e do Itaú. Na versão 4.0, ele vai aceitar Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e PagSeguro. Agora pensa, não seria mais fácil você indicar para o usuário a versão da API que ele vai consumir para que, via manual, ele possa entender, né, lendo o manual da aplicação pela web, né, o manual do teu serviço, ele saber que na versão 4.0 ele pode mandar um boleto do PagSeguro para você que você vai processar. Por isso é elegante e interessante colocar a versão da API, a versão que está sendo atendida. Não são todos os serviços que oferecem isso, mas pode ver, por exemplo, o YouTube aqui pelo Google API, ele oferece, ó. Aqui, por exemplo, ó, o Atlassian, ele oferece duas possibilidades. Um RI aponta para a última versão, a versão mais recente, ou ele identifica o número da versão que você vai consumir. Entendeu? É algo muito elegante você trabalhar dessa forma, porque você está dando a possibilidade do usuário buscar diretamente através do manual o que é atendido naquela versão. Isso é muito bom, isso conta pontos para você, certo? Então vamos em frente. O último assunto, talvez o mais polêmico deles, o Hate OS. Hate OS, ele é o último nível do modelo de maturidade do Richardson, e ele trabalha com o quê? Ele trabalha com a forma da resposta que é dada. Geralmente, em REST API, as respostas são dadas em formato JSON. Geralmente, em REST API, as respostas são dadas em formato JSON. Muito bem. Esse JSON pode vir em qual formato? Vamos considerar aqui, ó. Vamos ir direto na prática, que fica mais fácil. Isso é uma requisição para um serviço lá do bankexample.com. Eu estou consumindo o recurso accounts, cujo ID da conta que eu quero consumir é 1, 2, 3, 4, 5. Muito bem. A resposta é o registro da conta, a situação atual dela, e ele incorpora também um conjunto de links que apontam para funcionalidades dentro deste serviço, ligadas ao recurso account. Tá, vamos dar uma olhada nessa resposta. Olha só, ele está respondendo a mesma coisa. Só que a diferença é, aqui, ó, ele está colocando só um link, que é só o link do depósito. Pergunto, ele arrumou alguma coisa? Não, ele não arrumou nada. Na verdade, ele aumentou a confusão. Então, ele não está aumentando nada aqui. Não está melhorando nada. Agora, dá uma olhada neste outro exemplo aqui. Para consumir esse serviço, cujo recurso é produto, e a gente quer o registro de número 1, tá? A chave primária é 1, ele traz essa resposta em JSON. Agora, se eu aplicar o conceito do HOS, olha a diferença, ó. O que ele traz aqui? Ele traz o conjunto de links, só que dessa vez ele está identificando o que é este link específico. É o método get, cuja URI é essa, e no caso está relacionado comigo mesmo. Por isso, self. Olha a diferença daqui para cá. Tá vendo?
E aqui embaixo é o modelo completo. Dá uma olhada, ele tem um conjunto de links, e aqui tem um erro de JSON, tá? Inclusive eu mandei até pro cara que fez essa apresentação aqui, eu falei para ele, ó, esse JSON seu tá errado, tá? Porque dá uma observada, isso aqui, ó, eu tô abrindo um array, e eu não tô fechando, eu só tô fechando o array aqui no final. E aqui dentro eu tô repetindo essas linhas, isso aqui tá errado, tá? O que eu tinha que fazer? Abrir esse array aqui, falar sobre esse cara, que é o método get, tirar essa linha, deixar só essas chaves aqui, tira esses colchetes, falar sobre o serviço put, o método put, para este recurso. Aqui embaixo a mesma coisa e falar sobre o método delete. Então, o que está acontecendo aqui? Está acontecendo o seguinte, quando eu estou falando a respeito dos métodos, eu estou dando resposta para essa instância, tem esses métodos disponíveis. Isso aqui facilita muito a vida quando nós estamos trabalhando como, por exemplo, paginação. Por quê? No caso de paginação, o RateOS ia retornar ele próprio, um link que aponta para 10 anteriores e um link que aponta para os 10 próximos. Isso facilitaria muito a vida na hora da impressão disso em formato grid lá no front-end. Realmente, facilitaria bastante. Tá? Essa é a vantagem de trabalhar com RateOS. O problema é, para mudar isso aqui, você tem que meter a mão do código-fonte. E é isso que o pessoal não gosta. Tá? Muito bem. Com isso, nós encerramos a parte da aplicação de RateOS usando o modelo de maturidade de Richardson. E qual é a atividade que a gente vai desenvolver para essa aula? Como os outros relatórios nós vemos trabalhando com o modelo de arquitetura, com o front-end da arquitetura, com o back-end da arquitetura, né? E agora com o modelo de desenvolvimento REST API. Muito bem. O que a gente vai desenvolver? A gente vai desenvolver o relatório baseado nos conceitos que foram apresentados. Nós vamos analisar o modelo visto, suas características e seus usos práticos. Em outras palavras, você vai pegar um modelo de Richardson e falar sobre ele. Cada um dos degraus. Você vai situar exatamente tudo que a gente discutiu, vai colocar no seu relatório. Você vai pesquisar ferramentas que utilizam os conceitos do REST e as dificuldades em implantar o modelo de maturidade de Richardson. Procura, porque existem vários sites que falam a respeito das dificuldades da implantação deste modelo na prática. Tá? Muito bem. Além disso, você vai preparar... Aqui está falando preparar o código, mas a gente não trabalhou com código, tá? É somente o teu relatório, você vai preparar o teu relatório no corpo do teu e-mail, tá? E você vai mandar para mim usando o seguinte cabeçalho, DDM atividade 2020-0402, neste formato aqui. Você pode entregar esse relatório até o dia 4/4/2020, às 11h59 da noite. Quer dizer, você tem até sábado para entregar isso aqui. Gente, e um esclarecimento, tá? Os relatórios, os e-mails têm chego até mim neste formato. Aqueles e-mails que o cabeçalho, o assunto, não bater com esse assunto aqui, ou em outras palavras, aqueles e-mails que estão identificados com qualquer coisa menos isso, menos o filtro do meu Outlook está direcionando imediatamente esse e-mail para o lixo eletrônico. E a minha caixa de lixo eletrônico ela é limpada a cada 24 horas. Os e-mails de vocês chegam para mim até sábado, 11h59 da noite. E eu vou lançar as notas de vocês na segunda-feira. O que isso significa? Significa que se você mandar o seu e-mail, ele cai e não tiver no formato adequado, cair na caixa de lixo eletrônico, quando eu for olhar segunda-feira, eu não vou achar teu e-mail nem no lixo eletrônico, que já foi apagado. Em outras palavras, meus caros, mandem no formato adequado, caso contrário, é zero de atividade e falta naquele dia do encontro. Beleza? Muito bem. Qualquer dúvida que vocês tenham, tá, a respeito
da aula de hoje, eu peço que vocês coloquem lá pelo WhatsApp, tá? Eu vou colocar esse vídeo, tá? Essa aula aqui, ela vai estar gravada lá no YouTube, vai estar disponível lá para vocês poderem assistir. E tá? No momento, mandando esse print para ela. E vou agradecer a presença desse colega aqui que está disponível, tá? Assistiu a aula, espero que não tenha nenhuma dúvida. Caso tenha, por favor, fale. Nenhuma dúvida? Perfeito. Então, eu agradeço a presença e espero os relatórios de vocês até o dia 4, 11h59 da noite. Então, peço a todos que se cuidem bastante, tomem bastante cuidado, sigam todas as recomendações que estão sendo dadas para que a gente possa brevemente nos reunir novamente de forma presencial após toda essa confusão passar, tá? Agradeço imensamente a todos e desejo tudo de melhor para vocês, tá? Um grande abraço e tudo de bom.